Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade, tá, ao vídeo anterior de banco de dados. No vídeo anterior a gente viu aqui a criação da tabela, né? A gente criou a tabela estado, a tabela clientes, fez as chaves primárias, as chaves estrangeiras e aqui alguns códigos de remover a tabela, alterar o campo, alterar o tipo do campo, adicionar novas regras, tá? E talvez você esteja pensando, os tipos de dados só são esses? Baixar 2 para texto e number para número? Não. Os tipos de dados eles são muitos, tá? Desde data, número de decimais, booleanos. E você pode ver os demais tipos de dados, tipos de campo, né? Aqui, ó, você pode clicar aqui na tabela. Você vem aqui na coluna, você clica aqui em uma coluna qualquer, tá? E no botãozinho aqui modificar. E aqui você pode criar também os campos de maneira gráfica. Aqui, ó, adicionar um campo, remover um campo, enfim. Não vou me aprofundar nisso daqui. E aqui no tipo de dados, perceba que ele tem aqui, ó, uma lista com vários tipos. Então nós temos aqui, ó, varchar 2, number, dating, glob, bfile, char, date, decimal, float, int, long. Tem muitos tipos de dados aqui. Isso aqui vai de acordo com a informação que você for utilizar na sua coluna, tá? Eu não vou me aprofundar aqui. Qualquer coisa, se você tiver interesse de buscar sobre isso aqui agora, basta dar um Google até no próprio site da Oracle ou qualquer outro banco de dados, MySQL, MongoSQL, Microsoft SQL Server, tá? Você pode dar uma pesquisada nisso aqui que lá vai ter explicando bem certinho para que serve cada um. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos comentar todo esse nosso código aqui anterior e aqui em cima a gente vai começar os códigos desse vídeo, tá? O que é que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai alimentar a nossa tabela estado. Por quê? Porque para adicionar um cliente, como a gente fez uma chave estrangeira, a gente precisa informar primeiro os estados. Então a gente vai aprender aqui primeiro o nosso código de inserir, tá? A gente tem aqui, ó, um insert, tá? A gente vai inserir em, ou seja, into, em, tá? Into, para. Então, aportuguesando, em, tá? Inserir em. Onde é que a gente vai inserir? A gente vai inserir na tabela estado, tá? E quais os campos da tabela estado que a gente vai inserir os dados? A gente vai inserir aqui na tabela, no campo ID estado, no campo sigla e no campo nome. Lembra que na hora que a gente fez a tabela, a gente colocou o estado e a sigla como obrigatório e o nome não, tá? Então, se você não quisesse colocar um nome aqui, bastava omitir ele, tá? Não colocar e preencher somente os dados que você quer. Mas eu vou preencher todo. E aqui, ó, a gente vai fazer um values, onde a gente vai informar os valores que a gente vai inserir nesses campos. Como ID estado é um campo numérico, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o número dele. Como os demais campos são campos textuais, então a gente precisa colocar o texto dentro de aspas, tá? Eu vou usar aqui as aspas simples, apóstrofo, acho que é esse o nome, tanto para a sigla quanto para o nome. E aqui na sigla, a gente limitou no momento da criação da tabela para que ela seja 2 caracteres, ou seja, se a gente colocar mais de 2, ele não vai inserir, ele vai dar um erro. E o nome até 25 caracteres. Então aqui, ó, eu vou colocar RJJ, tá? E aqui RDJ, vou colocar RDJ, pronto. E aqui eu vou colocar Rio de Janeiro. Se a gente executar esse código aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque a sigla, tá aqui, ó, a sigla é no máximo 2 caracteres. Então, se colocar uma quantidade aqui diferente da nossa regrinha lá, ela não vai, tá? Então, adicionamos aqui Rio de Janeiro. Vamos adicionar aqui no ID2
São Paulo. São Paulo, tá? E no ID3 nós vamos adicionar minha Paraíba. Então vamos colocar aqui Paraíba. Ignore minha cachorra latindo. E agora nós temos 3 dados na nossa tabela estado. Então como é que a gente lista esses dados? A gente vai usar agora o comando aqui select, tá? A gente vai selecionar todos os campos da tabela estado. Todos os campos da tabela estado, tá? Isso aqui é o suficiente para a gente ver os dados que tá lá, ó. Então tá aqui, ó, ID1 Rio de Janeiro, ID2 São Paulo, ID3 Paraíba. Eu vou adicionar um agora aqui sem o nome. Colocar ele como ID4 Pernambuco, ok? Selecionei, executei, linha inserida com sucesso. Executei de volta, tá aqui, ó, campo nulo. A gente não informou nenhum nome para o estado de Pernambuco, ID4. Então, com isso, eu já vou conseguir apresentar para vocês aqui o nosso comando update, tá? A gente vai atualizar uma tabela. A gente precisa informar agora aqui qual é o nome da tabela, tabela estado. E a gente vai setar algumas informações, a gente vai atribuir algumas informações. Então a gente coloca aqui set. E depois do set, a gente precisa informar qual campo que a gente vai preencher. Então eu vou colocar aqui, ó, o campo nome. E a gente coloca um igual. E aqui a gente passa a informação que a gente quer preencher lá, que a gente quer atualizar. Então vamos colocar aqui Pernambuco, tá? Porém, pessoal, aqui você tem que ter muito cuidado quando você for usar o comando update, certo? Porque se a gente executar aqui dessa maneira que tá, ele vai alterar todos os campos, todos os dados. A coluna nome aqui vai ser preenchida com o nome Pernambuco. Então a gente precisa especificar qual o estado que a gente quer que altere o nome. Por exemplo, eu vou executar isso aqui. Executei 4 linhas atualizadas, tá vendo? Se a gente vier aqui, ó, todos foram alterados para Pernambuco. Isso está errado. Imagina uma tabela com centenas ou milhares de dados e você faz isso. Você alterou todo mundo para o nome ser Pernambuco. Então, muita atenção nisso aqui. Como é que a gente faz para alterar só um? A gente coloca aqui uma condição. Where, tá? ID estado foi igual e a gente precisa agora só informar aqui o ID. Então, no caso 1, a gente vai alterar o nome dele para Rio de Janeiro. Então vamos lá, a gente está atualizando a tabela estado, informando um novo nome para aquele dado que tem o ID estado cujo 1, ou seja, cujo o ID estado seja 1. Então se a gente executar isso aqui, ele vai informar aqui, ó, uma linha atualizada. Se a gente rodar novamente o select, ele alterou só o Rio de Janeiro. A gente pode fazer aqui a mesma coisa para os demais. São Paulo, cujo ID estado seja 2. Paraíba, para o ID estado 3. E Pernambuco, ele já está preenchido lá, tá? Então, tá aqui os dados, ok? Então, vamos inserir agora uma informação lá no campo na tabela clientes. Já que a gente já tem aqui alguns estados, a gente vai incluir lá na tabela clientes. Então vamos inserir aqui, ó, clientes. E eu vou preencher também todos os campos: ID cliente, nome, ID estado, e-mail e tipo pessoa, certo? Então eu posso simplesmente vir aqui, colocar ID cliente, nome, ID estado, e-mail, tipo pessoa. Eu vou pular a linha aqui. E aqui agora eu vou colocar as informações pertinentes a esse cliente que eu vou adicionar. Então vamos lá. O ID dele vai ser 1. O nome dele vai ser Neto Costa. O ID estado, eu não vou informar o estado dele aqui. Se eu informar aqui, ó, colocar aqui PB, tá? E eu vou informar um e-mail.
eu tô forçando aqui um erro, tá? E aqui no tipo pessoa eu vou colocar física, certo? Então vamos lá para algumas regrinhas básicas. Nós temos aqui nessa nossa tabela cliente duas regras importantes. Primeiro, a gente tem uma chave estrangeira para o campo ID estado, certo? E a gente tem uma condição para o campo tipo pessoa. Então a gente aqui precisa seguir duas regras básicas. Primeiro, o campo ID estado, ele precisa conter lá na nossa tabela estado, e o nosso campo tipo pessoa, ele precisa estar dentro dessa nossa lista, ou seja, ele tem que ser F ou J. Então vamos executar aqui, ó. Vamos ver o erro que vai dar, ó. Deu um erro, certo? Primeiro erro que ele retornou aqui foi um número inválido, que se refere aqui ao nosso ID estado. Então vamos alterar aqui o PB para o número 3. Ok? Se a gente listar aqui o nosso estado, a gente vai ver que a Paraíba é o ID 3. Tá aqui, ó. E vamos executar novamente esse nosso código. Ele vai dar um erro agora aqui no tipo pessoa. Ó, tipo pessoa, tá? Tipo pessoa tem que ser ou F ou J. Inclusive aqui ele tá dando erro, não é nem referente à nossa regra. É referente ao campo. Que a gente criou um campo do tipo char de 1 byte. Então no lugar de física, a gente vai colocar aqui um P. Tá? Executamos. E agora sim ele está dizendo aqui que a chave, ó, o nosso cheque, ele foi violado. Que é justamente a nossa regrinha aqui, que tem que estar ou F ou J. Então, no caso, meu neto aqui, ele é uma pessoa física. Se a gente executar esse código aqui agora, ele deu aqui uma linha inserida com sucesso. Se a gente vier aqui e retornar os clientes, a gente vai ver que neto ele está cadastrado aqui corretamente. Ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar agora aqui outra forma da gente adicionar os dados. Perceba que eu estou adicionando aqui todos os campos. O nosso ID cliente, o nome, o ID estado, o e-mail e o tipo da pessoa. Já que eu estou informando todos os campos, eu não sou obrigado a colocar aqui o nome dos campos. Eu posso simplesmente só informar a tabela e informar aqui os valores na sequência dos campos que foram criados. Tá? Então eu vou ter agora aqui no meu ID número 2 a Larissa Costa. E o estado dela vai ser o mesmo. E o e-mail lari@gmail.com, a pessoa física. Executei isso aqui, ele inseriu da mesma forma, tá? Agora lembrando, dessa maneira aqui eu tenho que seguir exatamente a sequência que eu usei na criação da minha tabela, ok? Dessa forma aqui não, dessa forma aqui, ó, se eu quiser passar primeiro um e-mail, basta eu pegar aqui, informar que a primeira informação que eu vou mandar vai ser o e-mail. E eu pego aqui o e-mail e coloco lá para a primeira informação. Pronto. Isso aqui eu vou conseguir passar tranquilamente, tá? Costa Neto. O estado aqui vai ser Rio de Janeiro. Vou colocar isso aqui como pessoa jurídica. Se eu rodar aqui, ele vai dar certo da mesma forma, porque aqui eu estou informando os campos, a sequência que eu vou informar, e aqui eu estou informando conforme a sequência de campos que eu coloquei aqui, ok? Então, na tabela clientes agora, a gente tem 3 dados, ok? Vamos lá, eu quero excluir agora esse Costa, que eu mandei aqui só o Costa, eu adicionei por engano. Então agora eu quero excluir ele. Então eu vou usar o delete, tá? Eu vou deletar a informação de uma tabela. Então, from clientes, ok? E eu preciso aqui, como no update, eu preciso informar qual o campo, qual o dado que eu vou excluir. Porque se eu não informar, ele vai excluir todos os dados. Então eu preciso vir aqui, ó, informar que eu vou excluir aquele dado cujo ID cliente seja 3. Ô Neto,
Eu tenho sempre que usar aqui a chave primária? Não. Você vai usar um campo que identifique que tem a informação que você quer excluir. Por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui, ó, nome Costa, tá? Eu vou excluir da tabela clientes aquele dado cujo nome seja Costa. Então, o único nome aqui que eu tenho Costa, só Costa, é esse daqui, tá? Se eu quiser excluir todas as pessoas jurídicas que eu tenho cadastrado na minha tabela, tipo pessoa, letra J, eu vou excluir todo mundo cujo tipo pessoa seja a letra J. Eu quero excluir todo mundo que o tipo pessoa seja física, certo? E que seja do estado número 3. Então eu venho aqui, ó, and id estado igual a 3. Eu posso ter várias condições aqui, tá? Posso ter várias condições em números, quantas quiser. Quanto mais condições você tiver, maior vai ser o seu filtro. Só que para excluir aqui a gente pode simplesmente usar o id cliente, porque essa daqui é a nossa chave primária, ela não se repete. Então, id cliente for 3, a gente vai deletar uma linha excluída. Rodamos aqui o select novamente e agora nós só temos 2 dados, ok? No próximo vídeo eu vou focar mais na questão do select, porque tem algumas outras coisas aqui que são bem importantes, tá? Como questão de condições, questão de campos, que você pode listar só os campos que você quer, agrupamento, ordem, tudo isso, tá bom? Então, para esse vídeo aqui não ficar tão longo, eu vou encerrar ele por aqui e até o próximo.